Bom, bem-vindo às nossas reflexões pastorais e chegamos ao capítulo 5. E nesse capítulo 5, o apóstolo Paulo vai tratar dessa vida comunitária, né, da organização prática da igreja, né, focando ali nos relacionamentos, naquele cuidado social, né, sobre a liderança, uma liderança saudável, né, como é que isso se relaciona com autoridade, né, com honra. E esse capítulo, gente, ele mostra como a doutrina que ele vem apresentando se expressa nessas atitudes que são concretas. E a primeira coisa que a gente vai ver aqui é sobre essa manifestação de graça, né? É como tratar aqueles que creem. Como está aqui na Bíblia, aqui na Sociedade Bíblica do Brasil, colocou esse título, né? Como tratar os que creem. E eu colocaria ali no título do nosso áudio de hoje, Graça que regula o tom. O pastor Ray Stedman, ele diz o seguinte: nesses versículos está escondida mais uma daquelas profundas percepções psicológicas tão frequentes nas Escrituras, que diz que a maneira como você trata as pessoas depende de como você as vê. A forma como você olha para as outras pessoas é muito importante. E isso lembra a Timóteo que existe uma relação familiar envolvida. E a gente vê isso aqui no capítulo 5, versículo 1 e no versículo 2, que diz assim: não repreenda um homem mais velho. Pelo contrário, exorte-o como você faria com seu pai. Trate os mais jovens como irmãos, as mulheres mais velhas como mães e as mais jovens como irmãs, com toda a pureza. Então, Paulo, aqui nesses primeiros versículos, ele vai orientar Timóteo a corrigir, a exortar com o espírito familiar, não com o espírito autoritário, não com o espírito de que você quer massacrar as pessoas, de que você quer com que as pessoas te obedeçam. Né? A gente trata sobre isso quando a gente fala sobre a autoridade pastoral, né? Como nós devemos ver honra, a disciplina, a autoridade, nós como pastores. Então Paulo está falando aqui, corrige, exorta com o espírito familiar. Ele fala para os homens mais velhos, exorta como pais. Com os mais jovens, exorta como irmãos. Com as mais velhas, como mães. Com as mais jovens, ele ainda fala assim, como irmãs, com toda pureza. Ele ainda inclui isso, com toda pureza. Por quê, gente? Porque, mais uma vez, Paulo está orientando Timóteo a exortar com o espírito familiar. A maneira como você trata as pessoas depende de como você vê as pessoas. Então, o princípio que a gente toma desses versículos aqui é que a liderança pastoral, ela precisa ser exercida por relacionamentos saudáveis. E não por uma dureza, não de maneira áspera. Por relacionamentos saudáveis. Minha pergunta, como é que você tem visto a outra pessoa? Quando você vai discipular uma pessoa ou disciplinar uma pessoa, como você tem visto essa pessoa? Você vai discipliná-la para quê? Você vai discipliná-la por quê? Por que você vai corrigir aquela pessoa? É só pelo fato de você mostrar sua autoridade ou é porque você quer o bem daquela pessoa? Porque se você trata aquela pessoa mais velha como um pai, como uma mãe, é totalmente diferente. Quando você vai tratar o seu irmão, é muito diferente, é ou não é? Você às vezes é até um pouco mais aberto para determinadas questões quando você está tratando com um familiar seu, com um filho seu. Mas quando tem a ver com pessoas de fora, será que você trata de maneira diferente? Paulo está falando, nós fazemos parte da mesma família. Então é interessante a gente pensar que a liderança pastoral se exerce por relacionamentos saudáveis. Isso vai partir de nós, como pastores. Aí a gente vê então que a graça é que vai dar o tom do relacionamento nesse corpo. Então Paulo vai instruir a Timóteo, gente, a tratar as pessoas como uma família, não como uma hierarquia fria. Né? A graça, ela não vai eliminar a correção. A graça vai definir o modo da correção. Muito bom isso, hein? A graça não elimina a correção. Tito vai nos lembrar que a graça de Deus se manifestou salvadora para quê? Para que a gente possa abrir mão dessas paixões. Como é que a gente vai abrir mão dessa paixão se a própria graça não nos ensina, não nos corrige? Então a graça não elimina a correção, gente. A graça define o modo da correção. Como você vai corrigir outra pessoa? Então, gente, quando a gente fala dessa graça nos relacionamentos,
A gente está falando de exortação sem humilhar a pessoa. A gente não está querendo que a pessoa se sinta humilhada. A gente está falando de exercer autoridade sem aspereza. A gente está falando de pureza sem suspeita sobre a vida da pessoa, sabe? Então, assim, a gente dá o benefício da dúvida, então a gente faz até uma disciplina, né, uma correção, e a gente quer ouvir o lado da pessoa. Por que aconteceu isso? Por que isso foi feito? Ouça. A gente, como autoridade, a gente precisa ouvir. Você não ouviria o seu irmão? Você não ouviria o seu filho? Então, ouça a pessoa a quem você está corrigindo. Então, quando a gente está corrigindo alguém, a gente precisa prestar atenção como a gente fala, né? Como a gente corrige, como a gente decide determinadas coisas. Evitar a linguagem acusatória, a linguagem irônica na vida das pessoas. Lembra que nós estamos corrigindo alguém que é membro da nossa família, né? Como é que a gente pode alinhar melhor o que a gente está corrigindo aqui com o Evangelho? Então é sempre o parâmetro, a gente vem desde o início dessa carta, Paulo falando para Timóteo sobre essa questão do Evangelho. O Evangelho é o centro, o Evangelho é o norte. Então como é que a gente pode alinhar essa sua atitude com o que o Evangelho fala? Então, gente, tem que ter sempre a palavra como embasamento, como fundamento, né? A gente corrige como uma família, não como um tribunal, né? A gente está falando sobre as pessoas ou a gente está falando com pessoas que são da nossa família da fé? O tom dessa reunião vai refletir o caráter de Cristo ou vai refletir uma empresa secular, né? Que eu espero resultados das pessoas e se as pessoas não me derem determinado resultado, né? Eu estou dando aí um tchauzinho para ela. Não, gente, as pessoas vão crescendo. E a gente precisa entender isso. É claro que nós vemos que o apóstolo Paulo fala de lidar com ovelhas e lidar com lobos, sabe? De pessoas que são imaturas na fé e que estão crescendo e pessoas que estão inseridas no meio do rebanho para poder arrebanhar o rebanho, para poder matar uma ovelha. Então a gente precisa ter essa nuance, né? Mas se você está lidando com alguém com relação à sua família, não trate como se fosse um tribunal. Trate como se fosse alguém a quem você ama. Quando a gente vê, então, agora, a partir do versículo 3 até o versículo 16, a Bíblia, então, vai lidar um pouquinho sobre essa graça nesse cuidado social com as pessoas, né? Vamos ler aqui do 3 até o 16. Diz assim, honre as viúvas que não tem ninguém para cuidar delas. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que esses aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar os seus pais, pois isso é aceitável diante de Deus. Aquela que é viúva de fato não tem ninguém para cuidar dela, espera em Deus e persevera em súplicas e orações noite e dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Ordena essas coisas para que sejam irrepreensíveis. Se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. Somente poderá ser incluída na lista de viúvas aquela que tiver mais de 60 anos, que tiver sido esposa de um só marido, e que seja recomendada pelo testemunho de boas obras. Se criou filhos, se exercitou a hospitalidade, se lavou os pés dos santos, se socorreu os atribulados, se viveu na prática zelosa de todo tipo de obra. Mas não inclua na lista viúvas mais novas, porque quando seus desejos fazem com que se afastem de Cristo, querem casar, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Além do mais, elas aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa. Não somente ficam ociosas, mas ainda se tornam fofoqueiras, intrometidas, falando o que não devem. Por isso, quero que as viúvas mais novas casem, criem filhos, sejam boas donas de casa, e não deem ao adversário motivo algum para falar mal de nós, pois algumas já se desviaram seguindo Satanás. Se alguma mulher crente tem viúvas na sua família, socorra-as, para que a igreja não fique sobrecarregada e possa socorrer as viúvas que não têm ninguém. Então, quando a Bíblia está falando aqui sobre essa questão do cuidado social, a igreja que Paulo está recomendando que a igreja cuide de viúvas, que a igreja haja de maneira social, mas que a igreja cuide de viúvas verdadeiras. Veja, cuide de viúvas verdadeiras e com critérios. Gente, a igreja tem critérios. Nós colocamos critérios, gente,
não é porque a gente quer botar regra, né? É por causa desse nosso convívio social uns com os outros, né? A graça, ela não dá direito ali a permissividade, a fazer o que a gente quiser. A graça não nos dá a opção de termos um assistencialismo irresponsável. Não, a graça, ela vai nos empoderar, ela empodera as pessoas para uma vida responsável. As igrejas cheias de graça não criam dependentes, criam discípulos maduros. E muitas vezes a gente vê isso, a gente vê pessoas que dependem dessas ações da igreja e quando elas não têm mais isso, elas se tornam vítimas. Elas têm uma mentalidade vitimista. Eu me lembro uma vez, numa assistência que a igreja dava para algumas pessoas, época de pandemia, né? E o acordo era de dar, por exemplo, por 3 meses. Quando terminava os 3 meses, não era só assistência de comida, nem de remédio, não era só isso. Tinha profissionais que tentavam ajudar, né? Profissionais na parte financeira, profissionais com relação a emprego, psicólogos. Quando terminava ali os 3 meses, as pessoas ficavam chateadas porque a igreja não queria fazer mais. Né? A gente não faz um assistencialismo irresponsável. Paulo está cuidando disso. Não sejam irresponsáveis na assistência que vocês dão para as pessoas. Então, quando a gente vê esse bloco aqui do capítulo 5, versículo 3 até o versículo 16, esse talvez seja o maior bloco desse capítulo. Ele vai revelar para a gente uma igreja socialmente responsável. Naqueles dias, quando uma esposa perdia o marido, ela quase não havia nada que ela pudesse fazer para se sustentar. Então, a gente consegue encontrar na Bíblia poucas mulheres que são mencionadas mulheres de negócios no Novo Testamento. Por exemplo, Lídia, né, que era vendedora de púrpura, né, que encontrou Paulo lá em Filipos, né, e que ela tinha encontrado um ofício no qual ela podia atuar como mulher. A gente vê Febe, né, diaconisa de Cencreia, ali perto de Corinto, né? E Paulo menciona ela no capítulo 16 de Romanos. Ou seja, ela era uma viajante e uma mulher de negócios. Mas são poucas essas mulheres que a gente vê que conseguem criar algo na sua vida que ela consiga depender daquilo. A maioria das mulheres dependia do seu marido. E quiçá dependesse também da sua própria família. Então Paulo, ele vai colocar alguns critérios para a igreja sustentar essas viúvas. Esses são critérios, gente, que são claros, fala de idade, fala do testemunho, fala de se ela tem uma vida piedosa. E vai evitar, gente, como a gente falou, esse assistencialismo irresponsável, uma dependência indevida da igreja. Quem são essas mulheres? Versículo 3 e versículo 4 vai dizer que essas mulheres, essas viúvas, são aquelas que são realmente desamparadas. Ou seja, mulheres que não têm familiares que possam sustentá-las. E com base nisso o apóstolo Paulo fala, se elas não têm ninguém que possa as sustentar, a igreja deve cuidar quando a família não pode. Né? No versículo 8, o apóstolo Paulo ainda fala assim, se alguém não cuidar dos seus, nega a fé. Então Paulo está falando justamente de pessoas que, número 1, não tem ninguém para cuidar, e número 2, quando ele cita aqui no versículo 8, ele está falando de pessoas que não ajudam os seus próprios familiares. Essa pessoa está negando a própria fé. O que o apóstolo Paulo também fala sobre essas mulheres, essas viúvas, verdadeiras viúvas, é que são piedosas. Elas deveriam se comprometer com algum ministério espiritual, versículo 5 até o versículo 7. Ou seja, elas não deveriam usar o seu tempo para se entreter, para fazer qualquer coisa para si mesma. O que Paulo está falando dessas mulheres piedosas é que elas deveriam estar envolvidas com algum ministério espiritual. Na carta a Tito, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele exorta Tito a ajudar as mulheres mais velhas a aprenderem a ensinar as mais jovens. Então, mais uma vez aqui, em Timóteo ele vai falar de viúvas mais jovens, viúvas mais velhas. Em Tito, ele vai falar que essas mais velhas, olha só, um exercício do ministério espiritual, ensinar as mais jovens. E quando Paulo está falando aqui, ele ainda fala o seguinte, ó, ela tem que ser realmente desamparada, ela tem que ser piedosa e ela tem que ter mais de 60. Por quê? Porque na igreja primitiva, ter 60 anos quase sempre significava que ela tinha apenas alguns anos de vida.
A maioria das pessoas, gente, naquela época, morria por volta dos 60 anos. Pouquíssimas pessoas chegavam aos 70, aos 80 anos, como a gente vê hoje em dia. Hoje em dia é normal, a gente conhece pessoas, 98 anos, 95 anos, né? Pessoas que passam dos 100 anos. Naquela época, era muito difícil isso acontecer. E a ideia que Paulo está falando aqui, dessas mulheres terem mais de 60 anos, é que se alguém tivesse menos dessa idade, ainda poderia se sustentar ou ainda poderia se casar. E por isso, essas pessoas mais jovens não precisavam ser adicionadas a essa lista de beneficiários da igreja. Por quê? Porque poderiam se casar novamente, poderiam ter algum sustento, né, poderiam trabalhar. Outra coisa que Paulo fala é que essa mulher, ela deve ter sido esposa de um só marido. Isso não quer dizer que ela não poderia ter sido casada outras vezes. Ela pode ter sido viúva, no caso aqui da mais jovem, pode ter sido viúva, ela pode ter casado novamente, agora ela tem 60 anos e ela pode assumir, né, esse compromisso com a igreja e receber essa assistência da igreja. O que Paulo está falando aqui de ter sido esposa de um só marido é basicamente a mesma que ele usa para os líderes, ou seja, enquanto ela estiver casada, ela foi fiel ao seu único marido? Ela tem algum histórico de infidelidade? Se ela foi fiel ao seu único marido, ela pode ser enquadrada nessa assistência social. E a última coisa que a gente vê aqui sobre essas viúvas mais velhas é que ela deve ser recomendada pelo testemunho de boas obras. Aí o apóstolo Paulo fala assim, ela criou filhos? Não apenas filhos biológicos, mas a reputação de cuidar ou até mesmo mentorear outros na fé. Enquanto ela estava crescendo espiritualmente, ela mentoreou outros na fé, ela ajudou outros na fé, que é o que Paulo fala a Tito com relação às mais velhas e às mais jovens. Paulo pergunta assim, ela exercitou hospitalidade, ela lavou os pés dos santos. Aqui mostra uma marca de humildade no serviço, até mesmo nessas tarefas mais comuns. O pastor Ray Stedman, ele diz assim, refere-se a mulheres, essa expressão, né, que exercitou hospitalidade, que lavou os pés dos santos, refere-se a mulheres que demonstram disposição para servir, independentemente da necessidade. A implicação aqui é um espírito humilde. Então é isso que Paulo está falando. Essa pessoa tem um espírito humilde. Outra coisa que o apóstolo Paulo fala, ela socorreu os atribulados. Ela tem uma história de ministério ativo, ministério compassivo para com aqueles que estão em sofrimento. Porque da mesma maneira que ela ajudou tendo misericórdia, agora é a hora dela receber misericórdia. E a última coisa que o apóstolo Paulo coloca com relação às viúvas mais velhas, verdadeiras viúvas, ela viveu na prática zelosa de todo tipo de obra. E isso aqui, gente, vai enfatizar um estilo de vida totalmente dedicado a servir ao Senhor, em vez de apenas atos ocasionais de bondade. Sabe a pessoa que chega no final do ano e ela começa a fazer vários atos de bondade, mas passa o ano todo esquecendo-se das pessoas? O apóstolo Paulo falou, essa pessoa não entra na nossa assistência. Nós queremos pessoas verdadeiramente piedosas. O apóstolo Paulo colocou isso aqui, dessa maneira, com esses critérios, né, para poder beneficiar a própria igreja. Então a gente está falando sobre isso, sobre uma vida comunitária. Quando a gente chega do versículo 11 até o versículo 16, o apóstolo Paulo ele vai falar sobre as viúvas mais jovens. E aí na NVI, olha só o que diz no versículo 11. Diz assim, não inclua nessa lista as viúvas mais jovens, pois quando os seus desejos sensuais superam a sua dedicação a Cristo, elas querem se casar. Assim elas trazem condenação sobre si por haverem rompido seu primeiro compromisso. O que o apóstolo Paulo está falando aqui? Que Paulo, em momento nenhum, ele vai desencorajar uma viúva jovem a não se casar. Na realidade, ele encoraja no versículo 14. Mas ele está chamando a atenção aqui para a pureza, que deve estar ligada a Cristo e ao compromisso com ele. Paulo vai colocar uma ênfase aqui no compromisso que é feito. A viúva mais jovem, ela se torna viúva e ela chega para o apóstolo Paulo ou para um dos líderes da igreja e fala, eu estou me comprometendo 100% com a igreja. Agora eu vou trabalhar para a igreja, tá aqui meu cartão, no meu cartão diz TMJ, hashtag TMJ, tamo junto.
né? Então a viúva mais jovem vai chegar e vai fazer esse tipo de compromisso. É o que Paulo está falando aqui do seu primeiro compromisso. Ela fez um compromisso ali com a igreja, né? E esse compromisso não devia ser desfeito. No versículo 12 na Bíblia a Mensagem diz assim: ao quebrarem a palavra, a situação deles pode piorar ainda mais. A situação delas pode piorar ainda mais. Então Paulo está falando de um compromisso que foi feito e que não deve ser feito de qualquer maneira. 1 Coríntios capítulo 7, verso 32 a 34, diz assim: o que eu realmente quero é que vocês fiquem livres de preocupações. Quem não é casado, cuide das coisas do Senhor. Aqui está o que o apóstolo Paulo está falando com relação a essas viúvas. Você não é mais casado? Cuide das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou, cuide das coisas do mundo, de como agradar a esposa. E aqui no caso da esposa, em 1 Timóteo, em agradar o seu marido. E assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuide das coisas do Senhor para ser santa, assim no corpo como no espírito. Então é nesse clima que Paulo está falando assim, ó, essas viúvas jovens, elas se comprometeram com Cristo e com a causa dele. Um dos requerimentos desse sustento, isso é um dos requerimentos para esse sustento, e isso não deveria ser da boca para fora. Mas logo, logo, os desejos sexuais vão voltar. E elas vão abandonar esse serviço para se casarem. Por quê? Porque provavelmente, preste atenção nisso, provavelmente, quando essas mulheres viúvas fizeram um compromisso com o apóstolo Paulo ou com os seus líderes de se dedicarem totalmente a Cristo, o que isso nos mostra? Isso nos mostra um voto de celibato. Só que elas ainda são jovens. Então o apóstolo Paulo fala, cuidado com as jovens, porque elas ainda têm desejos, e esses desejos podem tirar ela do compromisso que elas fizeram, não só com vocês, mas é um compromisso com Cristo. Então a gente precisa ter esse entendimento. A gente precisa ter critérios sólidos, critérios responsáveis, para que a gente possa ajudar as pessoas. Paulo estava dizendo, se você pegasse essas viúvas jovens e colocasse aqui, isso não seria bom para elas. Alerta elas que elas se casem de novo, para que elas cuidem do seu marido. Então, essas mulheres mais jovens, o que Paulo incentiva? A reconstruírem a vida. No casamento, na família, no serviço. Por quê? Para não cair na ociosidade. E aí, Andy DeGanal, que é um pastor, um escritor americano, ele diz assim, grande parte do trabalho pastoral de uma viúva consiste em ir de casa em casa aconselhando outras mulheres, ajudando nas tarefas domésticas, cuidando das crianças, etc. Ela não está interessada no trabalho pastoral. Ela está se dedicando à ociosidade. Está falando dessas viúvas mais jovens. Essa ociosidade, literalmente, a falta de trabalho, leva à fofoca e à intromissão. Uma boca ocupada reflete mãos ociosas, e mãos ociosas criam problemas. Seu tempo é preenchido com futilidades e bobagens. Mas o que esperar de uma pessoa movida por seus desejos egoístas? Então, assim, o problema era, se essas viúvas ficarem, mas são novas, e elas forem assumir um compromisso, elas podem cair na ociosidade. Elas podem, com isso, se tornar fonte de escândalo. Versículo 14. E não deem ao adversário motivo algum de falar mal de nós. Versículo 15. Pois algumas já se desviaram seguindo Satanás. Na Bíblia, a mensagem diz assim, movidas por suas próprias paixões, as mulheres seguiram os desejos dos seus corações e abandonaram a fé. Ou seja, o objetivo que o apóstolo Paulo tem aqui, gente, nessa perícope aqui do versículo 3 até o versículo 16, é a compaixão. É uma compaixão, mas com seriedade espiritual. Uma seriedade daqueles que se comprometem com Cristo e com a obra dele. Então dizer que a gente se compromete com Cristo não deve ser feito da boca para fora. Então quando a gente está colocando essas regras, nós também estamos colocando essas regras por conta da graça de Deus. A gente precisa entender que a gente precisa agir com graça, mas também com responsabilidade e seriedade.
E eu vou terminar essa parte aqui lembrando que essa toda ajuda financeira, você que está me ouvindo, que está no Ministério Pastoral, toda ajuda financeira ela deve ter um propósito claro. Ela deve ter prazo definido, ela deve incentivar a autonomia e não a dependência. A graça da igreja, gente, não substitui a responsabilidade pessoal que um membro vai ter. Então, tudo que Paulo está colocando aqui é uma ação da graça de Deus. Paulo está falando, nós vamos apoiar, a igreja precisa apoiar as viúvas verdadeiras. Tem que ser uma responsabilidade da igreja. Agora, as mais novas que se casem. As mais novas que se sustentem. Isso é a graça de Deus tratando com responsabilidade a vida de uma viúva mais jovem, por exemplo. E a graça de Deus chegando com misericórdia sobre a vida das viúvas, que são viúvas verdadeiras, tá bom? No próximo áudio a gente continua, a gente vai falar um pouquinho sobre honra e sustentos dos líderes, tá bom? A gente se vê no próximo áudio. Tchau, tchau.